Olá pessoal, vamos seguir hoje falando sobre a superordem Leptosauria. Hoje nós vamos falar de diversidade de lagartos e de anfisbênias, certo? Diversidade de lagartos e de anfisbênia. Localizando o nosso conteúdo, né, como a gente sempre faz no nosso capítulo 5, localizando o grupo Leptosauria dentro aqui do grupo Amniota. E também, mais uma vez, localizando aí os Lepidosauria, né, de uma forma abrindo um grupo, Sphenodon, Squamata. A gente já explicou essas aulas, as aspas, no final da aula passada. Então aqui nós temos a superordem Lacertilia, entre aspas. Então pensem em Lacertilia como o grupo de Squamata em que você exclui Anfisbênia e Serpente. Tá? Mesmo que parafilético, aí, como está exposto pelas aspas. Então, os grupos de lagartos, a gente divide em iguana e escleroglossa. Veja o final da última aula, que você vai ver os detalhes sobre a filogenia, por que a escleroglossa já não é mais usada e tal. Tá? Dê uma olhada lá. Bom, então aqui nós vamos ter... tem espécies de 3 até 3 metros. Então, os maiores são os chamados aí, os da família dos varanídeos, o Varanus comodoensis, que é o dragão de Komodo. A gente percebe um embate entre eles, ó. Ou se você quiser ver, eles estão se abraçando, conversando, parecem amigos aí, né? Só um detalhe, gente, aqui eu coloquei 9.000 espécies, uma atualização tem sobre o número de espécies. Aqui o lagarto monitor, esse cara que por muito tempo se suspeitou que a linhagem dele incluía os ancestrais das serpentes, hoje já sabe que é um pouquinho diferente. Esse cara aqui é bem interessante, para a gente ver a diversidade de formas. O basilisco, também por alguns chamados de lagarto Jesus Cristo, porque ele anda sobre a água. Mas interessante. Então eles vivem em desertos, em áreas florestadas, arbustivas, em pântanos, desertos, próximos à água, como o basilisco que a gente vê aqui. Também podem viver sob a água em áreas marinhas. Olha que interessante aqui as iguanas nadadoras. Elas nadam lá em Galápagos, né? Um lugar que acho que todo biólogo deveria conhecer, eu pretendo um dia. Que eles raspam as algas que estão ali nas rochas. Olha que interessante, né? Então a maioria é carnívora, mas a gente tem um cara herbívoro. É muito diferente esse cara, né? Parece tirado de filme, certo? Então bem interessante as iguanas nadadoras de Galápagos. Ela vai lá, respira um pouquinho, volta e vai tentar encontrar, vai tentar não, né? Vai raspar o substrato para pegar o alimento dela ali. É muito bonito, né, gente? É um bicho bem interessante, a forma como ele nada, né? Cauda bastante longa, um mergulhador ali perto dele, para vocês terem uma ideia do tamanho desse cara. É pequeno, ele não é. Beleza? Apareceu um outro bichinho ali, beleza. Aqui a gente tem outro grupo interessante, a Gamide, que ele tem essas costelas. Dá uma olhada aqui, é chamado de planador. É legal a gente ver essa região amarelada também, percebe ele movimentando. Isso muitos outros grupos têm. A expansão da região gular, na papada, que serve como comunicação. Tem algumas populações que é dividido. Quem tem a papadinha aqui, a região gular azul, é mais calmo, a amarela é um meio termo e a vermelha é o cara agressivo, territorialista. Bem interessante. Mas não é isso que eu quero mostrar sobre esse cara. Figurinha ali em cima, vocês veem que as costelas dele podem se expandir, elas podem dobrar, elas podem se expandir. E eles podem, entre aspas, voar. Eles não voam, eles planam. Dá uma olhada aí, tem um predador tentando caçar ele, uma cobra, por exemplo. Aí esse cara chegou lá no máximo que ele podia. Ele não tem mais para onde correr. Mas ele tem uma saída, um mecanismo de defesa legal. Olha lá. Aí ele expande as costelas, olha que coisa interessante, né? E ele plana, parecem asas, né? Ele vai planando para uma árvore, pode ser 20, 30, 40 metros. É muito interessante esse cara aí, né? Olha, é pequenininho, tá? A gente percebe pela imagem.
E é interessante que ele consegue direcionar, consegue mudar o formato da asa dele ali e chegar e vai pousar. O predador dele que estava lá ficou para trás. Pousou. É muito interessante, né? Bom, outro grupo legal aqui é dos geconídeos, que inclui as lagartixas, lagartixinha doméstica, que esse cara tem de legal, que eles são arborícolas, né? Então, eles têm um mecanismo aqui que lembra muito os discos adesivos lá das pererecas, lá dos anfíbios, que é um pouquinho diferente, né? Então, as próprias adobras aqui dérmicas, ó, que vão fazer, vão criar uma tensão ali, né? Pelo que vai circular ali dentro, vai sugar o ar, a água, qualquer coisa, e esse cara vai ficar grudadinho, inclusive quando gruda na nossa parede em casa, né? Se alimentando dos insetos, né? Não mate lagartixas. Lagartixas, elas se alimentam de insetos. A família dos camaleões, que a gente vê aqui, que tem a língua protrátil. Tá? Então vamos lá. A gente vai ver uma imagem de um camaleãozinho, tá? Que interessante a língua dele. É uma língua que se dissolve e tem uma base óssea também, é bem interessante. Ó. Ao contrário lá dos lissanfíbia, que a base era aqui é no fundo mesmo. Então ele joga lá um mecanismo parecido com as salamandras. É o que eu falei da base que era dos sapos, né? Então, pegou o insetinho ali, o grilinho, já era. Então essa aqui é a mais rápida do mundo, até 60 milhas por hora, quer dizer, mais de 100 e cacetada quilômetros por hora. E o interessante, mais de 2 vezes o próprio tamanho do corpo dele. Então estende bastante, ele tem músculo na base, tem ossos e ele dissolve, ele desfaz, desmonta a estrutura. Tá? Então, ó, tem músculos, tecidos elásticos na língua. Então ele desfaz a estrutura e depois refaz, trazendo de volta. Ó, bem rápido, né? O cara não teve nem tempo de pensar. Uma outra coisa legal, o movimento dos olhos é independente. Ele consegue realmente enxergar duas imagens ao mesmo tempo aí, que é bem interessante também. Esse outro vídeo aqui é bem legal, que mostra a história de coloração e camuflagem. Dá uma olhada como esses caras mudam de cor. Então, sob a pele deles aqui, eles têm estrutura chamada de iridióforos. Esses iridióforos, eles servem para refletir a luz. Ó, essa imagem aí. Até pouco tempo atrás achavam que o mecanismo era como de outros, como sapos, por exemplo, como lulas, sapos não, lulas, que tinham cromatóforos, então as células agrupavam pigmentos ou não. Hoje sabe que são iridióforos, como uma borboleta dessa aí também tem. Ó. A diferença da borboleta para o camaleão é que ele consegue fazer isso aí, ó. Ele consegue mudar o arranjo, refletindo de forma diferente. Tá? Então, assim, ele não consegue qualquer cor, não é assim que funciona. E ele não vai, assim, se transformar em qualquer coisa. Ah, eu quero que ele pareça sei lá, vai ficar parecido parece qualquer coisa, uma flor. Não é assim que funciona. Ele basicamente vai mudar de cor, mas para viver num ambiente em que ele já tem uma coloração parecida. Aqui é interessante, um grupo de pesquisadores lá de Berkeley, Universidade de Berkeley, eles tentam, montaram até um camaleãozinho ali, estão tentando manipular um tipo de plástico em que eles conseguem modificar o tamanho de um pixel e mudar a cor das coisas. Perceba aí a mudança. Esticando o pixel, ele muda. Que é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco. Muda a reflexão. Jogou a luz em cima, reflete diferente. Então, o que eu estava falando lá da camuflagem, né? As mudanças de cores podem acontecer principalmente para comunicação. Cores mais vivas, ou ele é mais agressivo, ou ele está comunicando para a fêmea, ou a fêmea para o macho. Reprodução, cópula, certo? Mas não tem essa história, se eu passar sei lá, um arco-íris na frente dele, ele vai ficar da cor do arco-íris. Não é assim que funciona. Aqui a gente tem um grupo que eu mencionei no final da aula passada, a família dos anguídeos, que são bastante aparentados das serpentes e têm os membros reduzidos. Olha que legal aqui, ó. Eles vivem em estratos herbáceos, arbutivos, então eles vivem ali dentro. Tá? Olha o tímpanozinho dele, diferente, então ele é parente da serpente, mas não é uma serpente. Tá? Dá uma olhada aqui, que interessante, né?
o tamanho dos membros desses caras aqui é bem reduzido de hábito fossorial. Dá mais uma sustentação para aquela hipótese fossorial lá de trás. Aqui é interessante ver esses caras. Ó. Depois eu vou deixar para vocês também esse artigo, fala da Ilha da Queimada Grande. Tem a maior diversidade de serpentes e lagartos, é chamada de Ilha das Cobras também. Ó, esse cara aqui é totalmente ápodo, certo? Então, assim, isso aqui dá mais um indício do parentesco desses caras aqui com as serpentes. Então, eles devem carregar alguns genes que levaram ao mesmo tipo de desenvolvimento. As Amphisbaenia, que a gente vai incluir aqui, como se fosse uma família de lagarto, são muito derivados, são fossoriais, também são ápodes, têm escamas em forma de anel, não é o anel dérmico lá dos Gymnophiona, que são anules. E o focinho bem rombudo, bem ossudo, bem ossificado, funcionando como uma pá. Eles cavarem, dá uma olhada aqui, o pessoal chama de cobra de duas cabeças, né? Como é parecido. Aqui está a cabeça, a gente sabe porque tem os olhinhos e a boca, e aqui a cauda. Tá? Uma outra coisa legal de Lacertilia, que eles têm tímpano, serpentes não têm, e eles podem ter a capacidade de regeneração da cauda. Tá? Então eles podem perder a cauda deles, né, uma parte, logo eles têm uma ligação entre vértebras caudais um pouquinho mais fraca, exatamente num ponto específico. E quando um predador pega essa cauda, ele deixa a cauda para trás e vai embora. A regeneração, aqui a gente tem bem legal, isso aqui é um teiu, você pode chamar de tiu também, o pessoal chama por aí, é bem comum aqui na nossa região. Tem pessoal que cria em casa. Eu tive uma aluna que a avó dela criava em casa como se fosse um cachorro. Que loucura, né? Mas beleza. Então aqui a gente tem a cauda regenerada já numa cor diferente, já com a troca de pele no estágio diferente, depois vai entrar no mesmo estágio. Tem alguns que não regenera completamente, vai um cotoquinho um pouquinho menor, varia bastante. Tá? Vou deixar como leitura adicional um artigo que envolve também aspectos evolutivos, lá de teorias mesmo de evolução. Aqui a gente tem uma espécie de lagarto que teve Vou deixar para vocês como leitura adicional. Esse artiguinho aqui da BBC não é um artigo, não é um artigo reportagem, não é um artigo científico, é uma reportagem que menciona um artigo científico que mostra a evolução dessa espécie brasileira num conjunto de ilhas, num lugar em que foi modificado por inundação de barragem geográfica, isolou esses caras em ilhas. E aí, em cerca de 15 anos, o pessoal analisando, percebeu mudanças morfológicas drásticas, principalmente na cabeça desses caras. Isso tem muita relação, segundo os autores, com o tipo de alimento que sobrou naquelas ilhas. É bem interessante. Em 15 anos, uma evolução morfológica. E aqui um outro exemplo parecido, mas aqui alguns autores, né? Esse aqui é interessante, é um experimento em que os caras eles simularam furacões e tal, compararam alguns lagartos e perceberam como eles usavam os membros deles para simular um furacão, por exemplo. E aí tem muitas e muitas interpretações dentro desse artigo aqui, que eles dizem que os lagartos de uma certa região podiam estar evoluindo para sobreviver a furacões. É interessante, é uma pressão evolutiva, é um evento ambiental drástico, né? Então, vamos encerrar por aqui essa aula para a gente falar das serpentes na próxima. Até lá!